Olá galera, bem-vindos ao canal Hollywood Nostalgia. Hoje estaremos falando sobre uma diva maravilhosa que é a Marilyn Monroe. Bom, que Marilyn Monroe foi uma das maiores estrelas dos últimos tempos do cinema, não se há dúvidas. Todo o seu estilo e legado permanecem até hoje e influenciou várias gerações e ainda vem influenciando. Apesar da sua morte trágica e precoce aos 36 anos, realmente ela era muito nova. Há relatos de que a atriz teria sofrido vários abortos. Um desses abortos foi devido a uma gravidez ectópica. A gravidez ectópica é quando o feto é formado fora do útero. Mas, porém, naquela época de Hollywood, onde tinha todo aquele glamour e tal, onde várias jovens atrizes almejavam uma carreira sólida de sucesso e muitas vezes aconteciam delas ficarem grávidas. E uma alternativa que elas recorriam era o aborto, portanto, acabava sendo comum entre algumas atrizes. Porque quando elas ficavam grávidas, elas perdiam papéis importantes e tal. Então, por causa disso, muitas até corriam risco de vida. Era uma coisa bem complicada, principalmente devido à época. E se caso elas já estivessem contratadas, tipo atuando em um filme, rodando um filme, elas poderiam ter percas financeiras, ou seja, elas eram multadas porque de certa forma acaba dando quebrava o contrato porque não teria como a atriz atuar grávida e tal. Recentemente, após um leilão de bens pessoais de Frida Kahlo, amiga e confidente da atriz, foi descoberto fotos onde Marilyn aparece supostamente grávida. Ela manteve as fotos em segredo até a sua morte em 2014. Frida era grande admiradora da atriz e sempre que podia acompanhava. As fotos foram feitas em 8 de julho de 1960 por ela em Nova York. Segundo Frida, Marilyn estava grávida do ator Yves Montand, com quem ela havia contracenado no filme Adorável Pecadora de 1960. Nessa época, a atriz era casada com Arthur Miller. As fotos foram adquiridas pelo vizinho de Frida, Tony Michaels. Ele comprou as fotos por $2.240. Posteriormente, as fotos foram vendidas por $95 mil, o equivalente a R$400 mil. Frida contou ao vizinho e amigo Tony Michaels que Marilyn tinha perdido o bebê. Porém, não se sabe ao certo se foi um aborto espontâneo ou premeditado. Porém, essa suposta gravidez de Marilyn nunca foi confirmada. Recentemente, um homem que se autodenomina John Fitzgerald Kennedy afirmou ser o filho bastardo de Monroe e John Kennedy, lembrando que eles tiveram um caso que na época foi muito polêmico. Lembrando que ele era casado com a Jacqueline e que eles eram um casal muito querido nos Estados Unidos e muito influente, o que fez com que a polêmica fosse ainda maior. Um jornalista recentemente lançou um livro onde ele diz que Marilyn ligou para Jack e disse que se casaria com seu marido. A primeira-dama respondeu que Marilyn seria muito bem-vinda à Casa Branca e que seria ótimo, pois ela se mudaria e Marilyn ficaria com todos os problemas. Quanto ao filho bastardo que supostamente seria de Kennedy e de Monroe, segundo o que foi apurado, não teria como ele ter sido filho dos dois, porque pela idade dele, ele teria nascido entre 1954 e 1956. Nesses anos, a atriz participou de vários filmes, entre eles o filme There is no business like show business, intitulado no Brasil como O Mundo da Fantasia, que foi lançado em 1954. Também o filme River of No Return, no Brasil O Rio das Almas Perdidas, também foi lançado em 1954. Também nessa época, mais precisamente em 1955, foi lançado o filme The Seven Year Itch, acredito que seja assim que se pronuncia. O filme intitulado aqui no Brasil como Pecado Mora ao Lado, que é um clássico e foi o filme que consolidou a carreira da atriz, que tem aquela cena clássica do vestido dela voando sobre o respirador do metrô, que aí sobe aquele jato de vento, e ela faz aquela posição que através desse filme ela se tornou sex symbol e ficou muito famosa nos Estados Unidos. E em 1956 foi lançado o filme Bus Stop,
Aqui no Brasil, Nunca Fui Santa, que também foi um grande sucesso. Portanto, seria impossível Marilyn ter tido filho nessa época, até porque ela participou de inúmeros filmes e sempre era vista publicamente. Portanto, não teria como ela ter escondido a barriga e escondido a gravidez dos paparazzis e fãs. O fato é que ela foi uma artista incrível e sempre será lembrada por todos. Se você gostou do vídeo, deixa um like e inscreva-se. Em breve teremos mais vídeos.